Bom dia, queridos. Muito bom iniciarmos já esse final de semana, hoje sexta-feira, mais uma vez na presença de Deus, ouvindo Ele falar por intermédio da sua santa palavra, que são as Sagradas Escrituras. Hoje eu gostaria de convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, e nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, contidas nos versos 17 e 18, daquela famosa expressão conhecida como Sermão do Monte, aquela grande pregação de Cristo, observarmos um atributo da infalibilidade presente no texto sagrado. Olha o que Jesus diz para nós. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo fazendo uma menção ao texto sagrado da sua época, que era apenas o Antigo Testamento, como sendo a lei ou os profetas. Na verdade, todo o Antigo Testamento era chamado pelos judeus de Ketuvim, que é, na verdade, os escritos, a literatura profética, né? E também a literatura legal, que é o Pentateuco. Então, você tinha os históricos, a lei e os livros proféticos. Uma forma de você mencionar todo o texto sagrado do Antigo Testamento. Nessa época, o Novo Testamento ainda não havia começado a ser produzido pelos apóstolos. Então, o texto sagrado que havia até naquele contexto era apenas o Antigo Testamento. E aí Jesus diz, eu não vim para revogar, para tornar inválida a palavra de Deus, entenda-se o Antigo Testamento. Eu vim, na verdade, para cumprir a palavra de Deus, para observar ela. E é exatamente pela obediência perfeita e total de Cristo em relação ao Antigo Testamento que nós hoje não precisamos obedecer, porque ao cumpri-la totalmente, ela então caducou. Por que nós então aprendemos e estudamos o Antigo Testamento? Porque nela continua existindo princípios que permeiam toda a história. Por exemplo, o texto legal ele era aplicado especialmente ao contexto judaico, a uma aliança que Deus estabeleceu com a nação de Israel. E nós, por exemplo, como igreja, estamos debaixo de um outro concerto com Deus, uma nova aliança, uma outra forma de administração de Deus com o seu povo. E nesse aspecto, a igreja é totalmente distinta de Israel, ok? Mas o fato é que Jesus está destacando a validade da lei, do Antigo Testamento, dos livros proféticos e históricos aqui, dizendo que até que o céu e a terra passem, ou seja, até ser atingida a consumação da história, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Em outras palavras, aquilo que ainda não se cumpriu será um dia observado na história da humanidade. Antes disso, jamais chegará a consumação dos séculos. Tudo o que a palavra de Deus prevê acontecerá. Pode demorar da perspectiva dos olhos humanos, mas não tarda na perspectiva do plano de Deus. Deus tem tudo escrito dentro da sua régua cronológica, ok? E tudo há de acontecer exatamente de acordo com a sua vontade, no tempo exato. O fato é que eu queria encorajar você a continuar crendo que as promessas de Deus e tudo aquilo que Ele deixou registrado para nós em sua palavra
não falhará, é infalível. Um dia haverá de ter o seu cumprimento na história. Pensando nisso, eu queria lembrá-los de algumas promessas que não apenas o Antigo Testamento prevê, mas também o Novo joga mais luz e claridade a respeito delas e que nos atinge a mim e a você. A Bíblia nos fala, por exemplo, de um governo humano futuro que haverá de ser estabelecido pelo próprio Senhor Jesus sobre toda a terra. Em outras palavras, nós iremos viver um reinado com o nosso Salvador, presente aqui na terra, entronizado em Sião, em Jerusalém, reinando sobre toda a terra. E a pergunta que eu te faço, a você que me ouve, me assiste na manhã de hoje, é a seguinte: isso anima e alegra o seu coração? Essa é apenas uma promessa que aguarda ainda um cumprimento futuro. O fato é que existem muitas outras na palavra de Deus. Portanto, meu convite a você é: se apegue à Bíblia, porque ela não apenas fala, mas ela nos encoraja, ela nos alegra, ela nos ensina. Que Deus abençoe o seu dia e que Deus nos conceda um excelente final de semana que se inicia hoje em sua preciosa presença.